Boa noite a todos e a todas, graça e paz. Hoje nós faremos uma transmissão um pouquinho diferente. Não nos reuniremos na igreja com alguns componentes da equipe técnica e nós vamos fazer essa transmissão aqui de forma mais intimista. Hoje é quarta-feira, nós estaríamos reunidos para a nossa celebração de quarta, mas dada a pandemia, nós estamos de forma online. E eu queria te convidar nesse momento a fazermos uma oração para que a gente tenha um momento agradável, onde eu queria dizer que estou com muita saudade de todos. Esse momento de afastamento social é necessário e vamos orar para que Deus nos abençoe e nos dê esses momentos de reflexão, que sejam momentos agradáveis. Maravilhoso Deus, eterno Pai, é com gratidão no coração que nós oramos, agradecendo por essa oportunidade de, mesmo que de forma virtual, estarmos juntos para fazer uma reflexão da Tua Palavra. E nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito, Ele possa nos trazer paz, Ele possa nos trazer graça, que esse momento de dificuldade, de pandemia que nós estamos atravessando, que ele sirva para fortalecer a nossa fé, para fortalecer as nossas convicções, mas principalmente para mostrar o quanto nós dependemos de Ti. Pai, fala ao nosso coração, fala a nossa vida, nos dá discernimento em todas as coisas e que nós tenhamos esse momento com a Tua Palavra, que seja um momento que traga um bálsamo para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não me conhece, eu sou o pastor Maicon, eu sou pastor da Igreja Comunitária Cristã, aqui na cidade de Sumaré, interior de São Paulo. E nas nossas celebrações, às quartas-feiras, nós temos feito uma série de reflexões sobre o capítulo 40 de Isaías. E diante da pandemia do Covid-19, nós queremos continuar compartilhando essas reflexões juntamente com nossa comunidade e que ela traga um momento de edificação para a nossa vida. Eu vou ler um texto aqui de Isaías, começando no capítulo 40, começando no verso de número 12 ao 17, que é o texto base que nós vamos utilizar para a nossa reflexão de hoje. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada. São apenas vazio. Nós temos falado sobre o capítulo 40 de Isaías
E nós já falamos do verso 1 até o 11, onde há um prenúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E é importante destacar que tudo isso foi dito de uma perspectiva profética. Isaías escreve essas coisas cerca de 700 anos antes do nascimento do Messias. E ele faz previsões muito claras sobre essa verdadeira esperança. E agora ele muda um pouco o tom do discurso. E cabe a nós, enquanto lemos, enquanto estudamos as Escrituras, pensar por que de repente ele muda um pouco o tom do discurso. E talvez a resposta a essa pergunta seja devido à nossa incredulidade. A nossa incredulidade em compreender um plano tão maravilhoso de salvação. Porque admitirmos esse plano, entendermos, compreender, ele parte do pressuposto que, primeiro, nós temos que entender a nossa condição de pecadores. E nós temos que compreender que nós precisamos realmente de um Salvador para nos libertar dessa nossa condição de pecado. E talvez alguns até questionem e falem: eu não adultero, eu não sou viciado em drogas, eu não sou alcoólatra, então eu não peco. Na verdade, a perspectiva real do pecado não é bem essa. O pecado é tudo o que nos afasta de Deus. E nós precisamos dessa reconexão com Deus. Só que reconhecer nosso estado pecaminoso e procurar entender que Cristo Jesus veio como Deus encarnado, morreu, ressuscitou, tudo isso aí implica em admitirmos a nossa pequenez. E nós não somos pequenos ou insignificantes em relação aos nossos pares. O que Isaías está querendo nos transmitir aqui é a nossa pequenez diante de um Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas. Então, por isso que ele vai mudando o tom do discurso dele. Então ele diz, quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Aqui é uma clara menção ao Elohim, o Deus Criador, o Deus que criou tudo. Isaías ele tenta mostrar para nós dois aspectos desse Deus maravilhoso. O primeiro é que ele se revelou para nós, primeiro de forma natural. Quando nós contemplamos a forma como a vida funciona, isso já deveria ser suficiente para compreendermos a grandeza desse Deus, mas nós preferimos muitas vezes não ver. Então aqui Isaías começa a apelar à palavra de Deus revelada. E o que é a palavra de Deus revelada? São as Escrituras. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada. E quando ele começa, quem mais segurou os oceanos nas mãos, quem mediu os céus com os dedos, é uma clara referência a Gênesis 1:1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra revelada de Deus, ela começa com a revelação desse Deus que criou todas as coisas. A palavra revelada de Deus, ela começa com a revelação desse Deus que é Senhor de todas as coisas. Esse Deus que é absoluto e que é inimaginável para a nossa condição humana. Ele é o totalmente outro.
E ele começa a fazer questionamentos: quem pode orientar o Espírito do Senhor? Ou, como dizem algumas versões, a mente do Senhor. Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Se Isaías está falando tudo isso numa menção à criação, à forma como o povo hebreu compreendia o início da história da humanidade, então ele está questionando quem aconselhou Deus quando ele separou as águas, quando ele trouxe a porção de terra seca, quando ele criou toda a vegetação, os animais e quando ele criou ao homem. Acaso ele precisou do conselho de alguém? Não havia ninguém lá para aconselhá-lo, porque Deus é autossuficiente na plenitude do que isso possa significar. E talvez nós não tenhamos parado ainda para refletir quão pequeno nós somos. Como um vírus que é até invisível aos olhos humanos pode ter feito com que toda a humanidade se dobre. Isso aí é só uma amostra da nossa dependência de Deus e o quanto nós precisamos de Deus. Por acaso Deus necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Esse questionamento de Isaías é o questionamento que muitas vezes eu e você temos feito nesses dias. É esse questionamento de por que Deus está permitindo que essa pandemia aconteça? Por que Deus permite que o mal exista? E talvez a gente só encontre algumas respostas a esses questionamentos quando nós reconhecemos que não é o grande Deus quem está fazendo essas coisas. Somos nós, somos eu e você. É o nosso pecado que gerou toda essa situação. Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Deus é bom e nele não há mal. Ele é totalmente bom e não há nada de mal que ele lance sobre nossa vida. E ele vai continuando, Isaías, ele fala: não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Observe como isso é muito atual. Nós estamos vendo grandes potências se sentindo também incapazes e impotentes diante dessa pandemia. Note que Isaías escreve isso num contexto em que o povo de Israel estava sendo avisado de que eles seriam escravizados e de que eles seriam levados como cativos para a Babilônia. Então, de certa forma, esse anúncio do profeta Isaías era um anúncio de desgraça. O profeta ele estava anunciando uma desgraça. Se você retornar nos capítulos anteriores, entre o capítulo 1 e o 39, isso vai ficar muito claro. E olha, e hoje talvez nós não sejamos levados como cativos para outra nação, né? Nós somos uma nação soberana, uma nação livre. Mas observe que mesmo as nações mais poderosas desse mundo também estão tendo problemas ao lidar com a situação que nós vivemos hoje. Então isso aí só revela que realmente todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Às vezes você enche um balde da água e ainda que você jogue toda a água daquele balde, ainda fica lá uma gotinha. E o que você consegue fazer com aquela gotinha? Você mal consegue
jogá-la fora do balde. E o profeta está falando aqui, ó, todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Você fica imaginando uma partícula, um grão de areia, se você colocar ele sobre uma balança, é provável que ela não tenha nem condição de registrar qual é o peso daquele grão de areia. E assim somos nós, assim somos nós, os homens. O profeta Isaías está falando tudo isso para que a gente reconheça a grandeza, a soberania daquele que criou todas as coisas. E esse reconhecimento dessa grandeza, dessa soberania, nos leve ao arrependimento do nosso orgulho, ao arrependimento da nossa incredulidade. Nada são mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Imagina nós juntarmos todo o poderio bélico do mundo, todos os exércitos, todo o conhecimento, toda a ciência. E para ele isso é como um grãozinho da areia. Nem toda a madeira no bosque do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. Reforçando que Isaías ele fala a partir de um contexto onde era muito comum a qualquer religião as oferendas de animais. O povo judeu, eles tinham um culto que era totalmente baseado num sistema de sacrifícios de animais. E ele está dizendo aqui, o profeta Isaías, que mesmo que eles pegassem toda a madeira do bosque do Líbano, e não era pouca, as palmeiras do Líbano, o cedro do Líbano, eles cresciam muito e eram muito altos, e ele fornecia muita madeira. Mas nem se você pegasse todas aquelas madeiras, e mesmo que você sacrificasse toda a espécie de animal que havia ali, como uma forma de holocausto, de oferecer uma adoração a Deus, ainda seria insuficiente. E talvez hoje, quando nós estamos impedidos de nos reunir presencialmente, talvez alguns estejam preocupados. Nós não estamos prestando aquele culto de adoração a Deus, todos juntos, orando, cantando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se a gratidão verdadeira habita no nosso coração, nós não precisamos desse tipo de oferta, desse tipo de sacrifício. Na sua casa, aí onde você está mesmo, com o coração agradecido, você pode ofertar a Deus algo que Ele realmente aceite. Não é um grande sacrifício que impressiona a Deus, não é oferecer muitas coisas que impressiona a Deus. O salmista fala que o que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado. Certa vez, o profeta Samuel, ele disse para Saul que Deus não se agrada de sacrifícios. O profeta Saul desobedeceu a Deus e ele tinha mantido muito do despojo de guerra que ele deveria ter destruído, muitos animais de despojo de batalha, que ele deu tudo, e a hora que o profeta repreende ele diz que não, eu separei isso aqui para oferecer em sacrifício a Deus. E o profeta Samuel falou, Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Então não fique assustado de ficar em casa, de não estar participando de um culto presencial. Mas sim, tenha o teu coração quebrantado, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus, dentro dessa que é a nossa possibilidade hoje, dentro dessa que é a nossa condição hoje. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. E o último versículo ele ainda diz assim: as nações do mundo não têm valor para ele, aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. E quando ele fala as nações do mundo aqui, ele está se referindo aos poderes desse mundo. Nós não precisamos ir muito longe. Se você está em casa de quarentena, você deve estar acompanhando os noticiários, as redes sociais, e em meio a toda essa pandemia, ainda trava-se uma guerra política entre os poderes. Olha, não coloque a sua esperança nos poderes dessa terra. Não coloque sua esperança nas nações dessa terra. Nós estamos presenciando uma luta, uma disputa política, pessoas tentando se aproveitar desse momento de fragilidade da população para se promover. Olhe adiante, as nações do mundo não têm valor para ele. A seus olhos valem menos que nada, são apenas vazios. Olha, essa mensagem do profeta Isaías foi escrita há mais de 700 anos antes de Cristo. Se nós somarmos mais aí 2.000 anos de história, nós estamos a mais de 2.700 anos de quando essas palavras foram escritas, e elas ainda são plenamente atuais para nós hoje. E eu quero te falar, não a Deus como Senhor. Se você tem depositado a tua confiança em poderes desse mundo, eu quero pedir para você, coloque a sua confiança em Deus. Ore pelos poderes desse mundo. Apresente essa nação diante do Senhor, mas não tenha a sua confiança nisso. Não tenha a sua confiança no teu braço, não tenha a sua confiança no teu conhecimento. Confie naquele que criou todas as coisas e é Senhor de todas as coisas, porque não há outro Senhor como Ele. Eu não estou falando aqui apenas de uma religião, eu não estou falando aqui da igreja comunitária, eu estou falando aqui de uma mensagem que Deus deixou registrada e é uma revelação para nós hoje. É uma revelação para mim e para você hoje. Talvez o que nós mais precisemos nesses dias é justamente reconhecer a nossa incredulidade, a nossa pecaminosidade, a nossa falta de fé e nos voltarmos para o Senhor. Então, não há outro Deus como o Senhor. Não há alguém que tenha segurado os oceanos nas mãos. Não há alguém que tenha sido capaz de medir os céus com os dedos. Não há alguém que tenha sido capaz de colocar o peso sobre a terra. Não há alguém que pôde orientar ou dar conselhos ao Senhor. Não houve alguém que fosse capaz de instruí-lo. Não houve alguém que pudesse lhe ensinar o que era certo. Não, porque todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada. São apenas vazio.
E se você tem sentido esse vazio, porque quando nós não encontramos segurança, nós não encontramos seguranças nas ruas, nós não encontramos segurança na nossa situação sociofinanceira, nós não encontramos segurança e uma boa direção nos governos, a quem nós vamos recorrer? Somente a esse Deus soberano. E talvez você até se questione, mas olha, parece fácil demais. Parece simples demais. Esse é o grande mistério do Evangelho. Ele é simples. Ele é simples. Basta crer. Basta confiar. Basta descansar. E eu queria orar juntamente agora com vocês. Eu queria que você orasse pela tua vida, pela tua família. Talvez você esteja aí reunido na tua casa com teus familiares. Então, ore ao Senhor agora. Coloque a vida da tua família nas mãos de Deus. Coloque a vida dos nossos governantes nas mãos de Deus. Coloque a vida dos teus vizinhos nas mãos de Deus. Peça que Ele venha te abençoar. Peça que Ele venha te fortalecer. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse período que pudemos estar juntos aqui, nessa reflexão. Nós agradecemos, Pai, porque temos a Tua palavra, que é palavra revelada para nós. Nós agradecemos, Pai, por Sua bondade, misericórdia e amor. E nós queremos pedir agora que o Senhor abençoe cada lar aonde essa mensagem chega, abençoe cada família, abençoe cada ouvinte. Pai, o Teu Evangelho é tão simples. O Senhor enviou o Seu Filho, o Deus encarnado veio ao mundo para morrer no meu lugar, para morrer no lugar de todos que estão ouvindo. E Ele ressuscitou como prova da esperança que nós temos em Ti. E Ele nos traçou de volta um caminho até o Senhor. E nesse momento de incertezas, nesse momento, Pai querido, em que muitos estão desesperados, neste momento, Pai, em que muitos estão correndo de um lado para outro, sem saber onde encontrar ajuda, nesse momento, Pai querido, que tantos estão apavorados, muitos estão sentindo os efeitos desse isolamento social, têm se sentido enclausurados. E esse medo, Pai, ele acaba produzindo desespero. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que a paz que excede a todo entendimento possa entrar nesses corações agora. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo possa convencer cada um do nosso estado de pecador, para que gere um arrependimento genuíno no nosso coração, para que lance fora toda a nossa incredulidade e que nós possamos confiar plenamente no Senhor. Nós possamos nesses momentos, nesses dias de desespero, nesses dias de dificuldades, nós possamos confiar no Senhor. Que haja, Pai querido, esperança no nosso coração. Que haja, Pai querido, esperança nos lares, nas famílias. Que nós possamos encontrar o verdadeiro conforto em Ti. Pai, nos abençoe poderosamente. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. No domingo, às 19 horas, nós estaremos transmitindo a nossa celebração ao vivo. Você vai assistir da tua casa, do seu lar. Então, no domingo, convida os amigos, não para ir à sua casa, mas para se conectarem, acessarem nossa página no Facebook e acompanharem a transmissão da nossa celebração. Deus abençoe
poderosamente a sua vida e que você tenha um resto de semana abençoado. E olha, amanhã não tem live, depois da manhã também não, mas você pode se reunir com a sua família na tua casa. Vocês podem abrir as Escrituras, ler e compartilharem dessas palavras uns com os outros. Vocês podem orar, reúna a família e ore. Esse talvez seja uma oportunidade de nós fortalecermos a nossa fé. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana. Boa noite.